O apóstolo Paulo, em suas epístolas, em suas cartas, ensina diversas coisas a respeito da palavra de Deus dos exércitos. Neste estudo, estarei lhes mostrando o que o apóstolo Paulo falou sobre o jugo desigual, ou seja, a diferença de fardo entre o que o crente carrega e o que o incrédulo carrega. E esse assunto também está relacionado ao casamento. Observe o que será dito nesse estudo. Entenda, e se você tiver dúvidas, comente nos comentários abaixo. Quando a gente vai em 2 Coríntios de capítulo 6, versos 14 a 18, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis, para mim, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios de capítulo 6, exorta a igreja acerca do modo em que devem viver em Cristo Jesus. Repare que o apóstolo diz que não é para estarmos em um jugo desigual com os incrédulos, ou seja, não é para nos unirmos com os incrédulos. Este ensino do apóstolo Paulo também serve para dizer que aqueles que estão solteiros no Senhor e pretendem se casar, não se casem com pessoa incrédula. Porque se esse solteiro se casar com o incrédulo, a vida desse fiel que se casou com o incrédulo não será boa, porque esse incrédulo não está debaixo da lei da nova aliança em Cristo Jesus. O incrédulo não liga para o Senhor dos Exércitos. O incrédulo não está debaixo do jugo de Cristo, mas está debaixo do jugo de Satanás. No entanto, o fiel está debaixo do jugo de Cristo Jesus, que é o jugo leve, que é o fardo leve. Veja que se o incrédulo se casar com o fiel ao Senhor, existe grande possibilidade do incrédulo destruir a fé do fiel, levando o cristão ao abandono da fé. A apostasia é a perca da salvação. E por isso, Paulo adverte a igreja dizendo que Cristo não tem comunhão com o maligno, a luz não tem comunhão com as trevas, o santuário de Deus, que é o homem de Deus, não tem ligação com os ídolos. E por este motivo, o apóstolo diz que o crente não deve se associar com os incrédulos. Em Deuteronômio, no capítulo 7, versos 1 ao 6, vai dizer o seguinte: Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os aveus, e os jebuseus, 7 nações, mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás as tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Porém, assim lhes falareis: derribareis os seus altares, quebrareis as suas colinas, cortareis os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens de escultura. Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Na antiga aliança, o povo de Israel foi instruído pelo Senhor a não se casarem com pessoas das nações estrangeiras, para que eles, os filhos de Israel, não se desviassem do Senhor. Pois se eles se desviassem do Senhor, a ira do Senhor se acenderia contra eles e eles seriam destruídos. Em 1 Reis, no capítulo 11, versos 1 ao 5, vai dizer: Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e Etéas,
mulheres das nações de que o Senhor havia dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão por amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. O rei Salomão havia se casado com várias mulheres de outras nações, as quais o Senhor Deus havia dito para não se casar, porque elas perverteriam o coração dos filhos de Israel e eles adorariam outros deuses. E por causa disso, Salomão ele pecou contra o Altíssimo. Ele se relacionou com as mulheres de outras nações e elas perverteram o coração dele, e ele adorou outros deuses. E por isso, as 12 tribos de Israel foram divididas em casa de Judá, 2 tribos, e casa de Israel, 10 tribos. No entanto, o reino foi dividido no governo de Roboão, que é filho de Salomão. A história da antiga aliança nos mostra que não é da vontade de Deus que os filhos de Israel viessem a se casar com os incrédulos. E por causa disso, nós da nova aliança não devemos nos casar com os incrédulos, porque não é da vontade de Deus que venhamos a nos casar com quem não crê no Senhor Jesus Cristo. Não é da vontade de Deus que o cristão solteiro venha a se casar com quem não crê em Cristo, porque é pecado o crente escolher um incrédulo para se casar. Existe situação em que um cristão, antes de se tornar cristão, estava casado com um incrédulo, e nesse caso, se o incrédulo quiser permanecer com o cristão, Paulo diz que não é para se separar, conforme diz em 1 Coríntios de capítulo 6. Todo aquele que está solteiro no Senhor e pretende se casar de acordo com a lei de Deus, esse cristão deve procurar uma pessoa de Deus para que se casem. Não procure incrédulos. A gente não deve procurar incrédulos, porque se você casar com um incrédulo, você não estará agradando ao Senhor, porquanto o incrédulo irá tentar te desviar do caminho de Deus. E quando a gente vai em 1 Coríntios de capítulo 7, versos 8 ao 17, vai dizer: e aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais, digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. E é assim que eu ordeno em todas as igrejas. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 7, diz que aos casados, o Senhor ordena que a mulher não se separe do marido. No entanto, se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. O apóstolo prossegue dizendo que, se o fiel casou com a mulher incrédula, e esta mulher incrédula consente em morar com esse fiel, o apóstolo aconselha que o cristão não deve abandoná-la. Veja que a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, Paulo ensina que não é para deixar o marido, porque, como você sabe, ó homem cristão, se salvará sua mulher. Ou como você sabe, ó mulher de Deus, se salvará o teu marido. Paulo, quando fala isto, ele quer dizer que o cristão, através do testemunho da vida em Cristo, poderá ter possibilidade de atrair a atenção
do parceiro de casamento e esse parceiro de casamento vir a se converter para o Senhor Jesus Cristo. Pois se o incrédulo que é casado com o crente vê o bom testemunho da vida do crente, o incrédulo pode se converter ao Senhor, e assim o crente ganhará o seu cônjuge para o Deus eterno. Mas se o incrédulo quiser se separar do cristão, que se separe. Nestes casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Esta, meus irmãos, foi a parte 2 sobre o casamento. Vai ter mais partes, se Deus permitir, sobre o assunto do casamento. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.